Linhas Ley. Parece nome daquele seu colega de ensino médio. Linhas ley é a tradução de ley lines, né? Que é um conceito esotérico ali da década de 40, baseada numa ideia de um cara lá, sei lá, da década de 20, de que é similar ao que o Vermelho falou sobre Machu Picchu e Alto Paraíso. E são baseados nos paralelos. A ideia de que a Terra possui linhas que ligam pontos geográficos uns aos outros, e essas linhas carregam poder. Seriam quase que os vasos sanguíneos da Terra que está ali distribuindo o poder pelo planeta. E no mundo das trevas, as linhas lei, ela existe basicamente, acho que no D&D tem linhas lei também, no Pathfinder eu sei que tem, em vários jogos de console mesmo, de eletrônico, tem linhas lei, que é coisas que normalmente facilitam conjuração de magos, personagens magos, etc. No mundo das trevas, a justificativa para a existência das linhas lei foi que isso aí existe tanto no Mago Ascensão quanto no Demônio os Caídos, né? Que é quando as Legiões de Ferro estavam lutando contra a Ira de Deus lá no início de tudo, eles criaram essas linhas lei para proteger a Terra contra as influências dos anjos e de Deus. Então ela servia ali como um escudo de energia. Então, as linhas lei podem ser utilizadas também ali no seu cenário, justamente como a gente já falou de Vortex e outros é, locais de poder. Você pode até, inclusive, pegar o mapa do seu cenário e criar as suas próprias linhas lei ali, mantendo é, linhas retas e que saem todas de um mesmo local, encontram com outros locais e vão formando uma verdadeira teia, praticamente, de energia. E aí você pode usufruir da maneira que você quiser. Essas linhas lei funcionam, mas normalmente a ideia é que a energia flui nessas direções e aí elas que alimentam o cenário com a energia mágica que permeia todos os seres. Tanto é que eu acho que muitos dos locais tratados como vórtices no mundo real são ditos como locais de conexão, de encontro de linhas lei. Então, Stonehenge ficaria, por exemplo, em um dos encontros de linhas lei. E, tipo, as pessoas que conseguem ver a energia das linhas lei fazem esses locais de poder místicos nos encontros justamente para marcar e para poder utilizar, porque se uma linha lei ela carrega todo esse poder, o local de encontro de duas linhas realmente vai ser o mais efetivo. Eu lembro tem muita coisa legal de uso de linhas lei no Lorde Constantine, por exemplo, Hellblazer, no quadrinho, que é bem nessa linha de como às vezes ele vai até uma linha, um local de encontro, ou então como ele faz as coisas usando as linhas lei e tal. E você pode usar isso, o Luiz falou de você fazer isso no seu cenário, criar suas próprias linhas lei, mas é legal você também fazer do tipo a arquitetura relacionada a isso. Ou seja, a pessoa que leve em conta essas linhas lei para isso. Então, por que que essa torre de magos fica aqui? Por que que essa torre de magos foi construída ali, entendeu? Qual é o impacto de você fazer não, no meu cenário de Eberron, a gente faz os trilhos dos trens em cima de uma linha lei, justamente para aproveitar a energia que passa por ele, baratear os nossos custos. Vamos fazer isso da maneira como você achar melhor, né, no seu cenário. É, tipo o Feng Shui do arcanismo, tá? O interessante que eu vejo nessa possibilidade é utilizar essas linhas lei não só como esses pontos de convergência, mas também para a galera que gosta de fazer capacidades de observação à distância, capacidade de passeio etéreo, capacidade de abertura de portais, eles funcionarem nos sentidos dessas linhas. E quando você tem uma falha na direção de uma outra linha que você não planejou. Então você quer observar um certo lugar à distância, você tem que obrigatoriamente seguir essas linhas. Fica legal, fica interessante. Por quê? Porque você esquematiza, inclusive, a possibilidade de acontecer este efeito
de maneira correta ou errada, porque no D&D tem, por exemplo, essas chances de falha. Assim como nos outros sistemas, tipo Vampiro, quando você vai fazer alguma coisa assim, você faz teste. Então, pode ser que o teste seja, na verdade, essa dificuldade que o cruzamento dessas linhas pode provocar. Quem é da época do Marcelo, por exemplo, é muito acostumado com telefonia de escada, com linha. E existia um fenômeno chamado linha cruzada, que era hilário. Mas assim, você ligava para alguém e por algum motivo você interceptava uma outra ligação. E aí, 4 pessoas diferentes estavam na mesma ligação. Isso acontecia porque todo o sistema é mecânico e magnético, eletromagnético. Então, 2 fios que encostavam, que estavam próximos, ou um mau contato, uma falha de gerenciamento nos equipamentos, colocavam mais ligações na mesma linha de ligação. Agora, você pode extrapolar isso para esses efeitos sobrenaturais. Olha lá, deu uma linha cruzada aí. De repente, eu fui observar Fulano e acabei vendo outra coisa, ou entrando em contato com uma outra entidade, ou alguém entrou em contato comigo. Acabei vendo coisa que não devia. Linhas de teleporte também, né? Às vezes pode usar naquela falha que você usa em Sim, Eras, né? O teleporte falhou, você foi parar em outro lugar. foi parar em outro lugar. E outra, não só isso. Em Eras tem uma outra característica. Quando você rompe a barreira da sua realidade com outra, pode ser que alguma coisa que esteja lá venha. Existe chance disso acontecer. Então a chance seria maior quando essa linha tá passando pela linha de lá, entendeu? Aí acaba fazendo esse efeito.